Olá, salve, salve, Gunners! Aqui é a Ana Flores Belo, uma das ADMs do perfil Arsenales BR. E hoje eu estou aqui para fazer o nosso tradicional Statistical Tuesday, nossa terça-feira estatística, através de um vídeo. E o assunto hoje vai girar em torno da temporada do Arsenal, porque agora estamos já prestes a entrar na 30ª rodada. Então já foram aí 29 rodadas do Arsenal, que foram rodadas irregulares e que podemos dividir em duas partes. Existe um Arsenal de 2020 e um Arsenal de 2021 nessa atual temporada 2020-2021. Por quê? Vocês devem se lembrar que em 2020, pelo menos até a 14ª rodada, o Arsenal estava em 15º na tabela da Premier e estava vivendo uma situação bem difícil. Trouxe até os números aqui, ó. A Arsenal só tinha 12 gols marcados, sofrido 18 e estava a 4 pontos da zona de rebaixamento, com 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Então, a primeira metade da temporada até aqui do Arsenal, até a 14ª rodada, foi uma temporada muito ruim para o time. E a rodada de virada foi exatamente a 15ª rodada. Alguém lembra o que aconteceu na 15ª rodada? Isso mesmo, Arsenal e Chelsea. Arsenal vence por 3-1 o Chelsea. Foi nessa rodada que tudo mudou. Essa partida contra o Chelsea, que aconteceu na 15ª rodada, no dia 26 de dezembro, no Boxing Day, pode ser definida como a rodada de transformação completa do Arsenal. Por quê? Após mostrar esses dados, do Arsenal, que estava aí em 15º colocado, a 4 pontos da zona de rebaixamento da Premier, esse jogo contra o Chelsea muda completamente o panorama do time. Por quê? Tudo isso é culpa do Willian. E aí, Gunner, já agradeceu o Willian hoje? Sim, a culpa é dele e eu vou explicar por quê. Até aquele momento, até a 14ª rodada, o Willian vinha sendo titular na maioria dos jogos, jogando no ataque, Jogou ali na ponta, ficava se revezando em algumas posições do ataque, mas era sempre o cara com quem o Arteta podia contar, até que, na 14ª rodada, antes do jogo contra o Chelsea, o Willian se machuca, e aí, então, aparece um problema para a Arteta solucionar, porque se ele podia ali contar com o Willian no ataque, então ele precisa arranjar um substituto para ele, para jogar na ponta. E esse substituto foi exatamente Saka. Saka, que até então não vinha sendo um cara que a gente pode só considerar como primordial no time. Arteta não tinha um lugar fixo para ele no campo. Ele já tinha jogado no meio, ele já tinha jogado na lateral. E até então, até a 14ª rodada, em 2020, no fim de 2020, Saka só tinha jogado na ponta uma vez. Então ele não tinha uma função clara em campo e Arteta ficava ali tentando mexer ele, encaixar ele onde precisava dele. Outra novidade para o time também foi o Howe, porque até então, no início da temporada de 2020 e 2021, ele estava lesionado, então se ausentou por muitos jogos. E quando voltou, chegou a jogar até algumas partidas pelo Sub-21, então não estava sendo usado na equipe principal. Então, a partir dessa lesão do Willian, dessa ausência do Willian por 2 jogos, ali na rodada 15, na rodada 16, que a Arteta descobre Saka e Howe como peças fundamentais. Eles entram ali para suprir uma necessidade, uma ausência de um jogador. Só que dali não sai mais, porque nessas 2 rodadas de ausência do Willian, rodada 15 e rodada 16, Saka faz 1 gol e uma assistência e Howe deixa uma assistência. E outro dado que também mostra que a partir dessa 15ª rodada, desse clássico londrino contra o Chelsea, que tudo muda para o Arsenal na temporada, é que a partir daí o Arsenal se estabelece também em sua estrutura de jogo, porque até então Arteta não tinha uma estrutura, não tinha uma escalação fixa de jogo. Ele já tinha tentado 3-4-3, já tinha tentado 5-4-1, já tinha tentado
4-4-2, enfim, várias estruturas para o time e não tinha encontrado ainda a ideal. E a partir desse jogo contra o Chelsea, então, que ele coloca o 4-2-3-1 e a partir de então não muda mais a forma, a estrutura da tática do time em campo. E a partir então dessa 15ª rodada, os números do Arsenal são bem diferentes, olha só. O Arsenal já consegue, desde então, desde aquele jogo contra o Chelsea na 15ª rodada, marcar 28 gols, sofrer apenas 13 e tem somados 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? É um número bem mais positivo do que somente aqueles 12 gols marcados com 18 sofridos. Então, dá pra gente ver que existe um Arsenal de 2020 e um Arsenal de 2021. E tudo isso mudou graças à 15ª rodada. Aquele jogo contra o Chelsea, a vitória por 3-1. E graças ao Willian, então, já agradeceram hoje ao Willian, torcedor do Arsenal. Digo obrigado, porque a culpa é dele. Depois da ausência dele para aquelas 2 lesões antes do jogo contra o Chelsea, a Arteta teve que mudar o time, teve que descobrir quem colocar na ponta e quem colocar no meio, porque na ausência de um meia ele estava escalando o Saka no meio. Então, como ele deslocou o Saka para a ponta, ele precisava de colocar alguém no meio, então ele trouxe Howe, que não estava sendo utilizado. Então, vou ficando por aqui. Esta foi a nossa Statistical Tuesday dessa semana. Acompanhe-nos, continue nos acompanhando pelo perfil Arsenalise BR. Também estou no podcast Canhão de Londres e no quadro Artilheiras de Londres do canal no YouTube do Arsenal Portugal, acompanhando o time feminino do Arsenal. Até mais, Gunners!